Existe algo que acontece depois que você morre. Eu sei que isso soa como conversa de espiritualista ou papo de igreja, mas espera aí. O que eu vou te mostrar hoje não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com acreditar ou deixar de acreditar. Tem a ver com ciência pura, com lógica matemática, com uma descoberta que foi escondida por séculos porque era perigosa demais. Aqui está o problema. Toda vez que alguém fala sobre vida após a morte, você já sabe o roteiro, né? Vai falar de céu, inferno, reencarnação, espíritos, aquelas coisas que você ou acredita cegamente ou rejeita completamente. Mas e se eu te disser que existe uma terceira opção? E se eu te disser que um dos maiores gênios da história humana descobriu algo sobre a morte que não encaixa em nenhuma dessas categorias? Algo que é tão lógico, tão racional, tão cientificamente sólido, que quando você entender, vai ficar de queixo caído. A descoberta é esta. A pergunta, a vida após a morte, está completamente errada. A pergunta certa é outra. E quando você fizer a pergunta certa, a resposta vai explodir sua cabeça. Olha só o que vai acontecer nos próximos minutos. Você vai descobrir por que toda religião do mundo errou feio sobre esse assunto. Você vai entender por que a ciência moderna ainda não chegou nessa verdade. Você vai ver com seus próprios olhos a prova matemática de que algo em você é literalmente indestrutível. Mas tem um porém. Uma vez que você souber disso, não dá para desaber. Sua visão sobre a vida, sobre a morte, sobre quem você realmente é, vai mudar para sempre. Você tem coragem? Então vamos lá. Prepare-se para a verdade mais revolucionária que você já ouviu. Se você está pronto para ter sua mente explodida, deixa um comentário agora dizendo, estou pronto. E se inscreve no canal porque o que vem por aí você não vai querer perder. Vamos começar. A questão da vida após a morte sempre foi o maior mistério da humanidade. Desde que o primeiro ser humano viu um corpo sem vida, desde que a primeira mãe chorou sobre o filho morto, desde que o primeiro homem olhou para o céu e perguntou, para onde eles vão? Essa pergunta nos assombra. E durante milênios, as respostas vieram sempre dos mesmos lugares. Os sacerdotes disseram que existe um céu e um inferno. Os místicos orientais falaram de reencarnação e karma. Os materialistas declararam que a morte é o fim absoluto, que somos apenas carne que apodrece. Mas houve um homem que olhou para essa questão de uma forma completamente diferente. Um homem que não se contentou com as respostas prontas da religião, nem com as limitações da ciência de sua época. Um homem que decidiu aplicar a matemática e a lógica pura para descobrir a verdade sobre nossa existência. Esse homem era Baruch Spinoza. E o que ele descobriu vai chocar você. Spinoza não começou perguntando, a vida após a morte? Ele começou com uma pergunta muito mais fundamental. O que é a vida? O que é a morte? O que somos nós realmente? E quando ele mergulhou fundo nessas questões, quando ele aplicou o mesmo rigor matemático que usamos para entender a geometria e a física, ele chegou a uma conclusão que mudou tudo. A conclusão é esta. Você não é quem você pensa que é. Pense nisso por um momento. Quando você diz eu, a que exatamente você está se referindo? Ao seu corpo? Mas seu corpo está constantemente mudando. As células da sua pele se renovam a cada 2 semanas. As células do seu fígado se renovam a cada 5 meses. Em 7 anos, praticamente cada átomo do seu corpo foi substituído. Então você não é seu corpo. Você é sua mente, mas sua mente também muda constantemente. Suas memórias se alteram, suas opiniões evoluem, sua personalidade se transforma com o tempo. Então, o que diabos você é? Spinoza descobriu que essa pergunta comum esconde um erro fundamental. Nós assumimos que existe um você separado do resto do universo. Assumimos que existe uma linha clara entre onde você termina e onde o resto do mundo começa. Mas e se isso for uma ilusão? E se na verdade você for uma expressão temporária de algo muito maior? E se você for como uma onda no oceano, que surge, ganha forma por um tempo e depois retorna ao mar? A onda desaparece, mas a água continua lá. A onda nunca foi realmente separada do oceano. Ela sempre foi o oceano se expressando de uma forma particular.
Spinoza percebeu que isso não é apenas uma metáfora bonita, é literalmente verdade. Você é uma expressão temporária da substância infinita do universo. Você é o cosmos, se conhecendo através de uma perspectiva particular. Você é a natureza, ganhando consciência de si mesma por meio dos seus olhos, dos seus pensamentos, da sua experiência. E aqui está a parte que vai explodir sua mente. Se isso é verdade, então a pergunta "há vida após a morte?" não faz sentido. É como perguntar "há oceano depois que a onda desaparece?" Claro que há. O oceano nunca foi embora. A onda nunca foi separada dele para começar. Mas espera, isso não é apenas filosofia abstrata. Spinoza provou isso matematicamente. Ele mostrou, usando a mesma lógica que usamos para provar teoremas geométricos, que a consciência é uma propriedade fundamental da realidade. Não é algo que emerge de uma configuração particular de matéria. É algo que sempre esteve lá, esperando para se expressar. E se a consciência é fundamental, se ela é uma propriedade básica do universo, como a energia ou a massa, então ela não pode ser destruída. Pode mudar de forma, pode se expressar de maneiras diferentes, mas não pode simplesmente deixar de existir. Isso significa que quando seu corpo morre, quando essa configuração particular de matéria se desfaz, a consciência que você chama de você não desaparece. Ela retorna à fonte. Ela se integra de volta à consciência universal, da qual sempre fez parte. Mas aqui está o kicker. Essa não é uma teoria, não é uma crença. É uma dedução lógica inevitável quando você realmente entende o que você é. Agora você deve estar pensando, cara, isso é lindo filosoficamente, mas onde estão as provas? Como Spinoza chegou a essas conclusões? E por que diabos isso foi considerado tão perigoso que teve que ser escondido? Vamos lá. Vou te mostrar exatamente como Spinoza construiu esse argumento, passo a passo, como se fosse um teorema matemático. Primeiro, ele estabeleceu um princípio fundamental. Tudo que existe é parte de uma única substância infinita. Ele chamou essa substância de Deus ou natureza, mas não se confunda. Não é o Deus barbudo sentado numa nuvem que a religião pinta. É a realidade fundamental que constitui tudo que existe. Pense assim. Imagine que toda a realidade é como um diamante gigantesco com infinitas facetas. Cada faceta reflete a luz de uma maneira única, mas todas são parte do mesmo diamante. Você é uma dessas facetas. Eu sou outra. Cada pessoa, cada animal, cada pedra, cada estrela é uma faceta única desse diamante infinito. Mas aqui está onde fica interessante. Spinoza mostrou que algumas dessas facetas têm uma propriedade especial. Elas podem refletir não apenas a luz, mas podem também ter consciência dessa reflexão. Elas podem saber que estão refletindo. Essas são as facetas conscientes. Essas são as mentes. E aqui está a primeira prova revolucionária. Se a mente é capaz de conhecer, se ela pode entender verdades eternas como a matemática e a lógica, então ela mesma deve participar dessa eternidade. Vou explicar isso de uma forma que vai fazer você entender na hora. Quando você entende que 2 + 2 = 4, você não está criando essa verdade. Você está descobrindo algo que sempre foi verdade e sempre será verdade. Essa verdade matemática existe independentemente do tempo, independentemente do espaço, independentemente de existirem cérebros para pensá-la. Agora, aqui está a pergunta crucial. Como é possível que uma mente temporal, limitada, mortal, seja capaz de acessar verdades eternas e infinitas? A única resposta lógica é que a mente deve participar de alguma forma da eternidade. Deve haver algo na sua consciência que transcende o tempo e o espaço. Spinoza chamou isso de mente eterna. Não é algo separado da sua mente normal. É o aspecto mais profundo da sua consciência, aquela parte que é capaz de conhecer verdades universais. E aqui está o pulo do gato. Se essa parte da sua mente é eterna, se ela é capaz de conhecer verdades que existem fora do tempo, então ela mesma deve existir fora do tempo. Isso significa que quando seu corpo morre, quando seu cérebro para de funcionar, essa parte eterna da sua consciência não pode simplesmente desaparecer. Porque algo eterno, por definição, não pode ter fim. Mas espera, fica ainda melhor.
Você sabe qual é a diferença entre você e Einstein, entre você e Spinoza, entre você e qualquer gênio da história? Não é que eles tiveram acesso a uma consciência diferente, é que eles conseguiram acessar mais profundamente a mesma consciência universal que você também tem acesso. Quando Einstein descobriu a relatividade, ele não inventou nada. Ele descobriu uma verdade que sempre existiu. E ele só conseguiu descobrir porque sua mente individual conseguiu se conectar com a mente universal, com o aspecto eterno da consciência. E aqui está a notícia bombástica. Você também pode fazer isso. Você também pode acessar essa parte eterna da sua consciência. Você também pode tocar a eternidade. Na verdade, você já faz isso toda vez que entende uma verdade profunda, toda vez que tem um insight, toda vez que sente aquela sensação de que faz sentido quando alguma coisa se encaixa perfeitamente na sua mente. Esses momentos são vislumbres da sua natureza eterna. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se você soubesse que existe uma parte de você que é literalmente indestrutível, que participa da eternidade, que está conectada com a consciência fundamental do universo, isso mudaria a forma como você vive. Se você soubesse que a morte é apenas uma transição, como uma onda retornando ao oceano, isso mudaria suas prioridades. Se você soubesse que cada momento de consciência clara, cada insight verdadeiro, cada experiência de amor ou beleza é literalmente um vislumbre da eternidade, isso mudaria a importância que você dá a essas experiências? Eu acho que sim. E foi exatamente por isso que as ideias de Spinoza foram consideradas perigosas. Porque se as pessoas soubessem disso, se elas realmente entendessem que são expressões temporárias de algo eterno e infinito, elas não precisariam mais de intermediários para se conectar com o divino. Elas não precisariam mais de promessas de paraíso para viver uma vida ética. Elas não precisariam mais de ameaças de inferno para fazer o que é certo. Elas fariam isso naturalmente, porque entenderiam que machucar o outro é machucar a si mesmo, que amar o outro é amar a si mesmo, que conhecer a verdade é participar da eternidade. E isso, meu amigo, é um pensamento perigoso demais para quem lucra com o medo da morte e a ignorância sobre nossa verdadeira natureza. Mas antes de continuarmos, eu preciso te dizer uma coisa. Se você chegou até aqui, se essas ideias estão fazendo sentido para você, é porque você tem coragem de questionar as verdades prontas. Você tem coragem de pensar por si mesmo. E se você tem essa coragem, então você merece saber a verdade completa. Você merece descobrir não apenas que você é eterno, mas como você pode experimentar essa eternidade aqui e agora. Se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir vai te mostrar exatamente como fazer isso. E deixa um comentário me dizendo qual foi o momento da sua vida em que você sentiu que estava tocando algo eterno. Aqui é onde a coisa fica realmente louca. Porque até agora eu te mostrei a teoria, a lógica, o argumento racional. Mas Spinoza não parou por aí. Ele descobriu algo ainda mais extraordinário: como experimentar essa eternidade na prática. E quando você entender isso, quando você realmente captar o que ele descobriu, você vai perceber que tudo que você pensava sobre realidade, sobre felicidade, sobre o propósito da vida, estava incompleto. Vamos começar com uma pergunta simples. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Pense nisso por um segundo. Realmente pense. Qual foi aquele momento em que você se sentiu mais vivo, mais completo, mais conectado com tudo? Pode ter sido quando você se apaixonou. Pode ter sido quando você contemplou um pôr do sol incrível. Pode ter sido quando você entendeu alguma coisa profundamente. Pode ter sido quando você ajudou alguém de uma forma significativa. Agora, aqui está o que Spinoza descobriu sobre esses momentos. Eles têm algo em comum. Em todos eles você esqueceu de si mesmo. Você parou de ser uma pessoa separada, limitada, preocupada e se tornou parte de algo maior. Nesses momentos, a barreira entre você e o resto do mundo desapareceu temporariamente. Você experimentou o que realmente é, uma expressão da consciência universal. Spinoza chamou isso de amor intelectual de Deus. Mas, de novo, não se confunda com a linguagem religiosa.
Ele não estava falando de um sentimento piegas ou de uma devoção cega. Ele estava falando de um estado de consciência específico. Um estado em que você entende tão claramente sua conexão com a totalidade da realidade que você literalmente se apaixona por ela. Você se apaixona pela existência. Você se apaixona pela verdade. Você se apaixona pelo fato de que algo existe em vez de nada existir. E aqui está a parte incrível. Quando você alcança esse estado, você não está apenas entendendo intelectualmente que você é eterno. Você está experimentando sua eternidade diretamente, porque nesse estado, o tempo para. Não metaforicamente, literalmente. Você sai da experiência linear do tempo e entra na experiência eterna do presente. Você já deve ter experimentado isso em pequenas doses. Aqueles momentos em que você estava tão absorto em alguma coisa que perdeu completamente a noção do tempo. Quando você olhou para o relógio e se surpreendeu com quantas horas se passaram, ou quando achou que tinha se passado muito tempo e na verdade foram apenas alguns minutos. Esses são vislumbres daquilo que Spinoza estava falando. Momentos em que você sai da experiência temporal normal e toca a eternidade. Mas ele descobriu que é possível cultivar isso deliberadamente. É possível treinar sua mente para entrar nesse estado com mais frequência e por mais tempo. Como? Através do que ele chamou de conhecimento do terceiro tipo. Existem 3 tipos de conhecimento, segundo Spinoza. O primeiro é o conhecimento por experiência pessoal e boatos. É quando você sabe que o fogo queima porque você se queimou, ou porque alguém te disse. O segundo é o conhecimento racional e científico. É quando você entende que o fogo queima porque você compreende os processos químicos da combustão. Mas existe um terceiro tipo, que é o mais poderoso. É o conhecimento intuitivo direto. É quando você não apenas entende algo racionalmente, mas quando você vê diretamente, imediatamente, sem precisar de argumentos ou explicações. É como quando você olha para uma equação matemática e simplesmente vê que ela está certa. Não precisa fazer os cálculos. Não precisa verificar. Você simplesmente sabe. Spinoza descobriu que quando você aplica esse tipo de conhecimento à realidade como um todo, quando você consegue ver diretamente sua conexão com tudo que existe, algo extraordinário acontece. Você para de ter medo. Completamente. Porque você entende que não há nada que possa realmente te machucar. Seu corpo pode ser ferido, sua personalidade pode mudar, suas circunstâncias podem melhorar ou piorar, mas aquilo que você realmente é não pode ser tocado. Você para de se sentir sozinho, porque você percebe que nunca esteve sozinho. Você sempre foi parte de uma teia infinita de conexões. Você para de se sentir insignificante, porque você entende que você é o universo se conhecendo através de uma perspectiva única. Você é literalmente os olhos e a mente do cosmos. E aqui está a parte que pode parecer impossível, mas que Spinoza garantiu que é real. Você para de desejar que as coisas sejam diferentes do que são, não porque você se torna passivo ou conformado, mas porque você entende que tudo o que acontece é uma expressão necessária da natureza infinita da realidade, incluindo seus próprios esforços para melhorar as coisas. Você age, você se esforça, você tenta fazer a diferença, mas você faz isso a partir de um lugar de amor e compreensão, não de ansiedade e carência. E aqui está o resultado final. Você se torna livre, verdadeiramente livre. Não livre para fazer qualquer coisa que quiser sem consequências, mas livre da tirania dos seus próprios medos, desejos compulsivos e ilusões sobre sua natureza. Você se torna capaz de responder à vida em vez de apenas reagir. Você se torna capaz de amar sem se apegar. Você se torna capaz de trabalhar sem se estressar. Você se torna capaz de viver sem se desperdiçar. E mais importante, você se torna capaz de morrer sem se desesperar. Porque você entende que a morte é apenas uma transformação, como uma onda retornando ao oceano, como uma nota musical se dissolvendo no silêncio, como um pensamento se integrando de volta à mente que o pensou. Nada se perde. Tudo se transforma. E a parte mais bela, essa transformação não é aleatória. Ela segue as mesmas leis de conservação que regem toda a natureza. A consciência que você é, a love que você experimentou,
a verdade que você conheceu, tudo isso é preservado de uma forma ou de outra. Pode não ser preservado na forma que você reconheceria como você, mas é preservado como contribuição eterna para a consciência universal. Cada insight que você teve, cada momento de amor que você experimentou, cada verdade que você entendeu, tudo isso se torna parte permanente da sabedoria cósmica. Você se torna imortal não por continuar existindo como uma pessoa separada, mas por se integrar de volta à fonte eterna da qual você veio. E essa integração não é uma perda, é uma completude. Agora chegamos ao ponto onde muita gente tropeça. Porque tudo que eu te contei até agora pode soar como uma filosofia bonita, uma teoria interessante. Mas você deve estar se perguntando, cara, isso funciona na prática? Como é que eu posso realmente experimentar essa eternidade? Como é que eu aplico isso na minha vida real? E essa é exatamente a pergunta certa. Porque Spinoza não era apenas um teórico. Ele viveu essas ideias. Ele transformou sua própria vida através desse entendimento. E ele deixou instruções práticas para quem quisesse seguir o mesmo caminho. Mas antes de eu te mostrar essas instruções, preciso te contar o que aconteceu quando as autoridades descobriram o que ele estava ensinando. Imagine a reação. Aqui estava um homem dizendo que você não precisa de igreja para se conectar com Deus porque você já é parte de Deus. Dizendo que você não precisa de sacerdotes para interpretar a verdade porque você pode conhecê-la diretamente. Dizendo que você não precisa temer a morte porque você é essencialmente eterno. Isso não era apenas heresia. Isso era revolução. As autoridades religiosas entraram em pânico. As autoridades políticas também, porque o controle social dependia do medo da morte e da necessidade de salvação através de instituições. Então eles fizeram o que sempre fazem com ideias perigosas. Tentaram destruí-las, queimaram os livros, proibiram as discussões, perseguiram os seguidores e conseguiram, em grande parte, apagar essas ideias da consciência popular. Mas aqui está o que eles não conseguiram destruir: a própria lógica das ideias. Porque verdades matemáticas não podem ser queimadas. Elas persistem, esperando para serem redescobertas por qualquer mente honesta, o suficiente para segui-las até suas conclusões inevitáveis. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Depois de séculos de supressão, essas ideias estão ressurgindo. Porque nossa época, com toda a sua ansiedade sobre o sentido da vida e o medo da morte, está desesperada por respostas reais. Então vamos às instruções práticas. A primeira coisa que Spinoza ensinou é que você precisa entender a diferença entre emoções passivas e emoções ativas. Emoções passivas são aquelas que acontecem com você. Você sente raiva porque alguém te ofendeu. Você sente medo porque algo te ameaça. Você sente tristeza porque perdeu alguma coisa. Você sente alegria porque conseguiu algo que queria. Essas emoções te controlam. Elas te fazem reagir de formas que muitas vezes você depois se arrepende. Elas te mantêm na montanha-russa emocional que a maioria das pessoas chama de vida. Mas existem emoções ativas. Essas são emoções que você escolhe, baseadas na sua compreensão da realidade. Você escolhe amar não porque a pessoa merece, mas porque amar é uma expressão da sua natureza essencial. Você escolhe perdoar não porque o outro está certo, mas porque guardar rancor te diminui. Você escolhe alegrar-se não porque tudo está perfeito, mas porque a própria existência é um milagre. Essas emoções te liberam. Elas te fazem agir a partir da sua força, não da sua fraqueza. E aqui está o segredo. Quanto mais você pratica emoções ativas, mais você se conecta com sua natureza eterna. Porque essas emoções não dependem de circunstâncias externas. Elas brotam da sua compreensão profunda de quem você realmente é. A segunda instrução prática é desenvolver o que Spinoza chamou de visão subspecie aeternitatis, a capacidade de ver as coisas sob o aspecto da eternidade. Em termos práticos, isso significa que quando alguma coisa te acontece, especialmente algo difícil, você se pergunta: como isso se encaixa no quadro maior? Como isso contribui para o meu desenvolvimento? Como isso me conecta mais profundamente com a totalidade da experiência humana? Não é buscar um sentido forçado ou otimismo fake. É genuinamente
tentar entender como cada experiência, por mais dolorosa que seja, é parte de um padrão maior de crescimento e conexão. E a terceira instrução, que é a mais poderosa, é praticar o que ele chamou de contemplação intelectual. Isso não é meditação no sentido oriental, embora tenha semelhanças. É o exercício deliberado de usar sua mente racional para penetrar mais fundo na natureza da realidade. Você pega uma verdade simples como tudo está conectado, e você realmente explora todas as suas implicações. Você pensa sobre como sua respiração conecta você com as plantas, como seus pensamentos são formados pela linguagem que você aprendeu de outras pessoas, como seus sentimentos são respostas a padrões que se repetem através das gerações. Você segue essas conexões até chegar a uma visão direta, intuitiva, da unidade fundamental de tudo. E aqui está o que acontece quando você faz isso regularmente. Você começa a viver cada vez mais a partir da perspectiva eterna. Você começa a tomar decisões não baseadas no medo ou na ganância imediata, mas baseadas na compreensão de como suas ações se encaixam no padrão cósmico. Você para de perder tempo com drama desnecessário. Você para de se preocupar obsessivamente com coisas que não pode controlar. Você para de buscar validação externa porque você sabe quem é. E o mais importante, você para de ter medo da morte. Não porque você acredita em alguma promessa de vida após a morte, mas porque você entende que nunca houve realmente um você separado para morrer. Houve sempre apenas a vida vivendo através de você. A consciência se conhecendo através de você. O cosmos se experimentando através de você. E quando essa forma particular de experiência chega ao fim, a vida, a consciência, o cosmos continuam. Nada essencial se perde. Na verdade, tudo essencial é preservado, porque cada momento de amor, cada insight verdadeiro, cada conexão genuína que você experimentou se torna parte permanente da sabedoria universal. Você não continua como uma pessoa separada num lugar chamado céu. Você se integra de volta à fonte, enriquecendo-a com tudo que você aprendeu e experimentou. E aqui está a parte mais linda. Essa integração já está acontecendo. A cada momento que você realmente entende alguma coisa, a cada momento que você realmente ama alguém, a cada momento que você age a partir da sua verdade mais profunda, você está tocando a eternidade. A morte não é um evento futuro que você precisa temer. É um processo natural que você já está vivendo. Você está constantemente morrendo para versões antigas de si mesmo e renascendo em versões mais sábias e conectadas. E quando o momento final chegar, quando seu corpo não conseguir mais sustentar essa forma particular de consciência, você simplesmente completará um processo que já estava em andamento. Você retornará ao lar que nunca realmente deixou. Você pode estar se perguntando, mas espera aí, se tudo isso é verdade, se Spinoza descobriu mesmo essa verdade revolucionária sobre nossa natureza eterna, por que a humanidade ainda vive com tanto medo da morte? Por que ainda estamos obcecados com a ideia de que somos seres separados e mortais? Essa é uma pergunta fundamental, e a resposta vai te mostrar não apenas por que essas ideias foram suprimidas, mas por que elas são ainda mais relevantes hoje do que eram no século XVII. A verdade é que existe uma indústria inteira construída em cima do medo da morte e da ilusão de separação. Pense nisso. Quantas instituições, quantos negócios, quantos sistemas de poder dependem de você acreditar que você é um ser frágil, mortal e separado, que precisa de proteção externa? A indústria da religião organizada lucra com a promessa de salvação. A indústria médica lucra com a promessa de prolongar a vida. A indústria do entretenimento lucra com a promessa de te distrair da ansiedade existencial. A indústria da autoajuda lucra com a promessa de te fazer feliz. Não estou dizendo que todas essas coisas são ruins. Muitas delas fornecem valor real. Mas imagina o que aconteceria se as pessoas realmente entendessem que elas já são eternas, já são completas, já são conectadas com tudo que existe. Imagina o que aconteceria se as pessoas realmente entendessem que a felicidade não é algo que você consegue ou perde, mas algo que você é. Que a segurança não é algo que você constrói externamente,
mas algo que você reconhece internamente. Que o amor não é algo que você recebe dos outros, mas algo que você expressa naturalmente quando entende sua verdadeira natureza. A economia global mudaria da noite para o dia, porque a maior parte do consumo compulsivo vem da tentativa de preencher um vazio existencial que as pessoas sentem. Elas compram coisas tentando se sentir mais completas, mais seguras, mais conectadas. Mas se elas soubessem que já são completas, que já são seguras no nível mais fundamental, que já são conectadas com tudo que existe, elas consumiriam apenas o que realmente precisam. E a maior parte da competição destrutiva vem da crença de que os recursos são limitados e que você precisa lutar para conseguir sua parte. Mas, se as pessoas entendessem que elas são expressões da abundância infinita do universo, elas naturalmente colaborariam em vez de competir. E a maior parte da violência vem da ilusão de que o outro é realmente separado de você, que machucar o outro não te machuca também. Mas se as pessoas entendessem que machucar qualquer parte da rede da existência é machucar a si mesmas, a violência se tornaria literalmente impensável. Então você vê por que essas ideias são consideradas perigosas, não porque elas são falsas, mas porque elas são verdadeiras demais. Elas têm o poder de transformar não apenas indivíduos, mas a civilização inteira. E esse é exatamente o momento para essa transformação. Vivemos numa época em que os velhos sistemas estão claramente falhando. A religião tradicional perdeu credibilidade para milhões de pessoas. A ciência materialista, apesar de todos os seus sucessos, deixou um vazio espiritual. A política está polarizada e disfuncional. A economia está criando mais desigualdade em vez de mais prosperidade. As pessoas estão desesperadas por respostas que façam sentido, por uma visão de mundo que seja ao mesmo tempo racional e inspiradora, por uma filosofia que seja ao mesmo tempo rigorosa e transformadora. E as ideias de Spinoza oferecem exatamente isso. Elas são completamente racionais. Não pedem para você acreditar em nada que não possa ser logicamente demonstrado. Elas são completamente científicas. Elas são consistentes com tudo o que sabemos sobre física, neurociência e psicologia. Mas, ao mesmo tempo, elas são profundamente inspiradoras. Elas oferecem uma visão da natureza humana que é, ao mesmo tempo, humilde e grandiosa. Elas mostram que você é, simultaneamente, uma pequena parte de algo infinito e uma expressão única de toda a realidade. E elas são completamente transformadoras. Quando você realmente entende essas ideias, quando você as aplica na sua vida, você se torna uma pessoa diferente. Mais calma, mais conectada, mais amorosa, mais livre. Mas aqui está a parte mais importante. Essa transformação não é apenas pessoal, ela é coletiva. Cada pessoa que entende sua verdadeira natureza se torna um ponto de luz na rede da consciência humana. Ela influencia outras pessoas, não através de pregação ou proselitismo, mas simplesmente por ser um exemplo vivo de uma forma diferente de existir. E quando um número suficiente de pessoas atinge esse nível de compreensão, toda a rede muda. É como quando você atinge a massa crítica numa reação em cadeia. Spinoza acreditava que isso era inevitável, que a própria lógica da evolução da consciência levaria eventualmente ao que ele chamou de sociedade livre de homens livres. Uma civilização baseada na compreensão da nossa natureza eterna e interconectada. E aqui está o que é fascinante. Muitas das tendências que vemos hoje apontam exatamente nessa direção. A internet está criando uma rede global de consciência que nunca existiu antes. As descobertas da física quântica estão confirmando a interconexão fundamental de tudo. A neurociência está mostrando que o senso de self separado é uma construção do cérebro, não uma realidade absoluta. Até mesmo a crise climática está forçando a humanidade a reconhecer que somos todos parte de um sistema ecológico único, que o que afeta uma parte afeta o todo. Todas essas tendências estão empurrando a humanidade na direção da compreensão que Spinoza teve há mais de 300 anos. E aqui está onde você entra na história. Você não é apenas um consumidor passivo dessas ideias. Você é um participante ativo na evolução da consciência humana. Cada vez que você escolhe responder em vez de reagir,
Cada vez que você age a partir do amor, em vez do medo, cada vez que você trata o outro como parte de si mesmo, você está contribuindo para essa transformação coletiva. Você está ajudando a construir o futuro que Spinoza vislumbrou. Um futuro onde a humanidade finalmente entende sua verdadeira natureza e vive de acordo com essa compreensão. E aqui está a parte mais bonita. Você não precisa esperar por esse futuro para começar a viver dessa forma. Você pode começar agora, hoje, neste momento, porque a eternidade não é um lugar distante para onde você vai depois da morte. A eternidade é aqui, agora, neste momento presente que nunca termina, que sempre está se renovando, que sempre está oferecendo uma nova oportunidade para você se conectar com sua verdadeira natureza. Aqui é onde a coisa fica pessoal. Porque até agora falamos sobre teorias, sobre a humanidade em geral, sobre transformações coletivas. Mas eu quero falar diretamente com você, sobre sua vida, sobre seus medos, sobre o que realmente te mantém acordado à noite. Porque eu sei que você não chegou até aqui por acaso. Você não está assistindo a um vídeo sobre vida após a morte só por curiosidade filosófica. Alguma coisa te trouxe aqui. Alguma pergunta não respondida. Algum medo não resolvido. Alguma busca por significado que ainda não foi satisfeita. Talvez você tenha perdido alguém que amava e esteja se perguntando onde essa pessoa foi. Talvez você esteja enfrentando sua própria mortalidade e sentindo medo do desconhecido. Talvez você esteja simplesmente cansado de viver numa constante ansiedade sobre o futuro, ou talvez você tenha tido momentos na sua vida em que sentiu que havia algo mais. Momentos em que você teve um vislumbre de uma realidade mais profunda, mais conectada, mais significativa. E agora, você quer entender o que eram esses momentos e como ter mais deles. Seja qual for a razão, eu quero te dizer uma coisa. Você está no caminho certo. Porque fazer essas perguntas, buscar essas respostas, é exatamente o que Spinoza disse que todos os seres humanos conscientes eventualmente fazem. É parte da nossa natureza evoluir em direção a uma compreensão mais profunda da realidade. Mas aqui está o que eu aprendi estudando Spinoza por anos. Conhecimento intelectual sozinho não é suficiente. Você pode entender todas essas ideias perfeitamente e ainda assim continuar vivendo com medo e ansiedade. Porque entender com a cabeça é diferente de saber com o coração. Então, deixa eu te contar como fazer essa transição. Como passar do entendimento intelectual para a experiência vivida. A primeira coisa é reconhecer que você já teve experiências da sua natureza eterna. Você só não interpretou dessa forma na época. Lembra daqueles momentos que eu mencionei antes, quando você se sentiu mais vivo, mais conectado, mais completo? Esses não foram acidentes. Esses não foram apenas surtos químicos no seu cérebro. Esses foram momentos em que você temporariamente transcendeu a ilusão de separação e experimentou sua verdadeira natureza. E aqui está a notícia incrível. Você pode aprender a cultivar esses momentos deliberadamente. Como? Através do que Spinoza chamou de disciplina da alegria. Isso não significa ser feliz o tempo todo de uma forma superficial. Isso significa escolher conscientemente focar naquilo que expande sua consciência, que conecta você com algo maior que você mesmo, que te faz sentir mais vivo. Na prática, isso pode ser qualquer coisa. Pode ser a contemplação da natureza. Pode ser o estudo profundo de algo que te fascina. Pode ser o serviço amoroso a outras pessoas. Pode ser a criação artística. Pode ser a busca da verdade através da ciência ou filosofia. O importante não é o que você escolhe. O importante é que você escolhe conscientemente atividades que te conectam com a parte eterna de você mesmo. E aqui está o que acontece quando você faz isso regularmente. Você começa a viver cada vez mais a partir dessa parte eterna. Você para de se identificar primarily com seus medos, seus desejos, suas preocupações temporárias, e começa a se identificar com algo muito mais estável e poderoso. Você para de perguntar, o que vai acontecer comigo? E começa a perguntar, como posso contribuir? Você para de se preocupar com, vou conseguir o que quero? E começa a se perguntar, como posso amar melhor? E a coisa mais incrível é que quando você faz essa mudança de perspectiva,
Os problemas práticos da sua vida não necessariamente desaparecem, mas eles param de te controlar. Você lida com eles a partir de um lugar de força e clareza, não de ansiedade e desespero. Você ainda sente emoções difíceis, mas você não é mais arrastado por elas. Você ainda enfrenta desafios, mas você os vê como oportunidades de crescimento, não como evidências de que a vida é injusta. Mais importante, você para de ter medo da morte. Não porque você acredita em alguma fantasia de continuação pessoal, mas porque você entende que aquilo que você realmente é nunca nasceu e nunca pode morrer. Mas deixa eu ser completamente honesto contigo. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Não é como tomar uma pílula ou aprender uma técnica. É um processo gradual de reorientação da sua consciência. E é um processo que requer coragem. Porque significa deixar de lado muitas das identidades, crenças e padrões que você usou durante toda a vida para se sentir seguro. Significa parar de buscar validação externa e aprender a confiar na sua própria experiência direta da verdade. Significa parar de tentar controlar o futuro e aprender a confiar no processo da vida. Significa parar de ver os outros como separados de você e aprender a amá-los como expressões da mesma consciência que você é. Isso é fácil? Não. Isso vale a pena? Absolutamente. Porque aqui está o que você ganha, liberdade real. Não a liberdade de fazer qualquer coisa que quiser sem consequências, mas a liberdade de ser quem você realmente é, de agir a partir da sua verdade mais profunda, de amar sem se apegar, de viver sem se desperdiçar. E aqui está o que mais você ganha: paz real. Não a ausência de desafios ou dificuldades, mas a presença de uma tranquilidade fundamental que não depende de circunstâncias externas. E você ganha propósito real. Não um propósito que você tem que inventar ou descobrir, mas um propósito que emerge naturalmente quando você entende sua conexão com a totalidade da vida. Esse propósito é simples: ser um canal através do qual a consciência universal se conhece e se expressa de uma forma única, contribuir com sua perspectiva particular para a evolução infinita da sabedoria cósmica. Isso pode soar grandiose, mas na prática é muito simples. É ser genuinamente você mesmo. É usar seus talentos únicos para contribuir com o bem-estar da rede da vida. É tratar cada encontro como uma oportunidade de expressar amor e verdade. E aqui está a parte mais bonita. Quando você vive dessa forma, você automaticamente inspira outras pessoas a fazer o mesmo. Não através de pregação ou tentativa de conversão, mas simplesmente por ser um exemplo vivo de uma forma diferente de existir. Você se torna parte da solução para o sofrimento humano. Você se torna um agente da evolução da consciência. Você se torna exatamente aquilo que o mundo mais precisa: um ser humano que lembra quem realmente é. Agora vamos falar sobre a parte que geralmente ninguém conta, a parte difícil. Porque se você decidiu realmente levar essas ideias a sério, se você decidiu realmente aplicá-las na sua vida, você vai enfrentar resistência. Muito resistência. E não estou falando apenas de resistência externa, embora essa também exista. Estou falando principalmente da resistência interna, da parte de você que tem medo de largar as identidades antigas, os padrões conhecidos, a sensação familiar de ser uma pessoa separada, lutando para sobreviver num mundo hostil. Essa resistência é natural. É até mesmo necessária, porque ela força você a ter certeza de que realmente quer essa transformação. Ela garante que você não está apenas se iludindo com ideias bonitas, mas que está genuinamente comprometido com uma mudança real. Deixa eu te contar como essa resistência geralmente se manifesta, para que você esteja preparado. A primeira forma é o ceticismo racional. Sua mente vai começar a questionar tudo o que você aprendeu. Isso não passa de filosofia abstrata. Onde estão as provas científicas? Como você pode ter certeza de que não está se enganando com wishful thinking? Essas são perguntas legítimas e você deve levá-las a sério. Mas aqui está o que Spinoza diria: as melhores provas não são externas, são internas. A prova real é como essas ideias transformam sua experiência de vida. Se viver a partir da compreensão da sua natureza eterna te faz mais calmo, mais amoroso, mais sábio, mais livre,
então essas são provas válidas. Se isso melhora não apenas sua vida, mas sua capacidade de contribuir positivamente para a vida dos outros, então funciona. A ciência externa pode um dia confirmar essas verdades de forma mais objetiva. Na verdade, muitas descobertas da física quântica e da neurociência já estão apontando nessa direção. Mas você não precisa esperar por confirmação externa para começar a viver uma vida mais alinhada com sua verdadeira natureza. A segunda forma de resistência é o medo emocional. Conforme você começa a soltar os padrões antigos, conforme você para de se identificar tanto com seus medos e desejos, uma parte de você vai entrar em pânico. Se eu não sou meus medos, quem sou eu? Se eu não preciso lutar para sobreviver, qual é meu propósito? Se eu não sou separado dos outros, o que acontece com minha individualidade? Esses medos são compreensíveis, mas são baseados em mal-entendidos. Você não para de ser você quando entende sua verdadeira natureza. Você se torna mais você, mais autêntico, mais criativo, mais expressivo da sua singularidade essencial. Você não perde sua individualidade quando reconhece sua conexão com tudo. Você descobre que sua individualidade é muito mais rica e interessante do que você imaginava. A terceira forma de resistência vem do ambiente social, porque quando você começa a mudar, quando você para de jogar os jogos antigos de competição e drama, as pessoas ao seu redor podem se sentir desconfortáveis. Elas podem achar que você está sendo pretensioso ou iludido. Elas podem tentar te puxar de volta para os padrões antigos. Elas podem até mesmo atacar suas novas perspectivas. Isso é especialmente difícil porque geralmente vem das pessoas mais próximas de você. Família, amigos próximos, parceiros românticos. Eles podem se sentir ameaçados pela sua mudança porque ela questiona indiretamente as escolhas deles. Aqui você precisa de muito amor e paciência, com eles e com você mesmo. Você precisa entender que eles estão reagindo a partir de seus próprios medos e limitações. E você precisa continuar sendo um exemplo amoroso sem tentar forçá-los a mudar. Alguns relacionamentos podem se transformar positivamente. Outros podem precisar ser deixados para trás. E isso está ok. Faz parte do processo de alinhamento com sua verdadeira natureza. A quarta forma de resistência é a mais sutil e talvez a mais perigosa: o ego espiritual. Conforme você começa a experimentar vislumbres da sua natureza eterna, uma parte de você pode começar a se sentir especial ou superior. Eu entendi algo que a maioria das pessoas não entende. Eu sou mais evoluído. Eu sou mais iluminado. Esse tipo de pensamento é uma armadilha que pode te manter preso num nível superficial por anos. A verdadeira compreensão da sua natureza eterna traz humildade, não arrogância, porque você percebe que não há nada que você conseguiu ou alcançou. Você simplesmente reconheceu algo que sempre foi verdade sobre você e sobre todos os outros. Então, como você navega através de todas essas resistências? Como você se mantém no caminho sem se perder em ilusões ou desistir diante das dificuldades? Spinoza tinha uma palavra para isso: perseverança. Mas não perseverança no sentido de teimosia ou força bruta. Perseverança no sentido de comprometimento amoroso com a verdade. Você continua voltando para a experiência direta. Você continua fazendo as práticas que te conectam com sua natureza essencial. Você continua escolhendo responder a partir do amor, em vez de reagir a partir do medo. E você lembra que isso não é uma corrida, não é uma competição, não é algo que você precisa conseguir até uma data específica. É um processo natural de desdobramento que acontece no seu próprio ritmo. Alguns dias você vai se sentir completamente conectado com sua natureza eterna. Outros dias você vai se sentir perdido e confuso. Ambos são parte do processo. Ambos são oportunidades de aprendizado. O importante é não desistir. Não desistir de si mesmo. Não desistir da possibilidade de uma vida mais livre e amorosa. Não desistir da visão de uma humanidade que finalmente entende sua verdadeira natureza. Porque cada passo que você dá nessa direção, por menor que seja, faz diferença. Não apenas para você, mas para toda a rede da consciência humana. Você está participando de algo muito maior que sua transformação pessoal.
Você está participando da evolução da espécie. Você está ajudando a criar o futuro que Spinoza vislumbrou. Uma civilização baseada na sabedoria, no amor e na compreensão da nossa unidade fundamental. E essa não é apenas uma possibilidade bonita, é uma inevitabilidade. Porque a verdade tem uma forma de se expressar, não importa quanta resistência ela encontre. E você, ao escolher viver de acordo com essa verdade, está se tornando um canal através do qual ela se manifesta no mundo. Vamos chegar ao cerne da questão. Vamos falar sobre o momento da morte propriamente dita, porque até agora falamos sobre viver de acordo com sua natureza eterna, sobre experimentar vislumbres da eternidade na vida cotidiana. Mas e quando chega o momento final? O que realmente acontece quando seu corpo para de funcionar? Essa é a pergunta que todo mundo quer que seja respondida diretamente. E Spinoza, diferente de qualquer outro filósofo da história, conseguiu dar uma resposta que é ao mesmo tempo rigorosamente racional e profundamente consoladora. Mas primeiro, deixa eu destruir algumas ilusões comuns sobre a morte. A primeira ilusão é que a morte é o oposto da vida. Não é. A morte é parte da vida. É uma transformação dentro da vida, não uma negação da vida. Da mesma forma que o inverno não é o oposto das estações, mas uma das estações. A segunda ilusão é que a morte é algo que acontece num momento específico. Na verdade, você está morrendo constantemente. Cada célula do seu corpo morre e é substituída regularmente. Cada pensamento que você tem surge e desaparece. Cada momento da sua experiência nasce e morre instantaneamente. A morte final do corpo é apenas o último numa série infinita de pequenas mortes e renascimentos que definem a vida. A terceira ilusão é que a morte é uma tragédia. Ela pode ser trágica do ponto de vista de quem fica, especialmente quando acontece prematuramente ou de forma violenta. Mas do ponto de vista da consciência que está fazendo a transição, é simplesmente uma mudança de estado, como uma onda retornando ao oceano. A onda pode sentir que está desaparecendo, mas ela está, na verdade, se reunindo com sua fonte. Ela está voltando para casa. Agora, aqui está o que Spinoza descobriu sobre o que realmente acontece no momento da morte. Primeiro, a parte da sua consciência que está identificada com o corpo, com a personalidade, com as memórias pessoais, essa parte gradualmente se dissolve, como um sonho que você esquece quando acorda. Isso pode parecer assustador, mas pense assim: você já passou por essa experiência milhares de vezes. Toda noite, quando você dorme profundamente, sua consciência pessoal temporariamente desaparece, e toda manhã você renasce sem nenhum trauma. A morte é como adormecer para não acordar mais como a mesma pessoa. Mas a consciência fundamental que você é, aquela que é capaz de estar ciente da experiência, essa não desaparece. Ela se liberta da limitação de ter que se expressar através de um corpo específico. Segundo, conforme a consciência pessoal se dissolve, a consciência eterna, que sempre foi o seu núcleo mais profundo, se revela completamente, como quando uma nuvem se desfaz e revela o céu que sempre esteve lá atrás. Nesse momento, você finalmente entende quem sempre foi. Você vê que nunca foi realmente a pessoa que pensava ser. Você era sempre a consciência universal, experimentando a si mesma através de uma perspectiva particular. Terceiro, essa revelação não é acompanhada de medo ou tristeza, mas de um alívio e uma alegria indescritíveis, como quando você finalmente lembra de algo que estava na ponta da língua, como quando você finalmente chega em casa depois de uma longa viagem. Você percebe que toda a ansiedade, todo o sofrimento, toda a sensação de incompletude que você sentiu durante a vida eram baseados numa identidade falsa. Você sempre foi completo. Você sempre foi seguro. Você sempre foi amado. Quarto, você não se torna alguém diferente ou vai para algum lugar diferente. Você simplesmente para de se limitar a uma perspectiva específica. É como se você tivesse passado a vida inteira olhando através de um buraco de fechadura e finalmente a porta se abriu. Você ainda é você, mas agora você é você sem limitações, sem as fronteiras artificiais que definiam onde você terminava e onde o resto do universo começava. Quinto,
Todas as experiências que você teve, todos os amores que você sentiu, todas as verdades que você aprendeu, tudo isso permanece. Não como memórias pessoais, mas como contribuições permanentes para a sabedoria universal. Cada momento de alegria que você experimentou se torna parte da alegria eterna do cosmos. Cada insight que você teve se torna parte da inteligência infinita da realidade. Cada ato de amor que você realizou se torna parte do amor que move o sol e as estrelas. Sexto, você não perde a capacidade de influenciar o mundo. Na verdade, você ganha uma capacidade muito maior de influência, porque agora você pode trabalhar através de qualquer canal que esteja aberto, através de qualquer pessoa que esteja alinhada com a verdade e o amor. Não é que você se torna um fantasma ou um espírito no sentido tradicional, é que você se torna parte da força evolutiva que está constantemente empurrando a consciência em direção à maior sabedoria, compaixão e liberdade. E aqui está a parte mais bonita. Essa influência não é limitada pelo tempo. As contribuições que você fez para a evolução da consciência continuam reverberando para sempre. Cada pessoa que você inspirou, cada verdade que você compartilhou, cada exemplo de amor que você deu, tudo isso continua se multiplicando através da rede da humanidade. Você se torna imortal não como uma pessoa, mas como uma influência, como uma nota numa sinfonia infinita que nunca para de tocar. Então, quando alguém pergunta, há vida após a morte? A resposta de Spinoza é, a pergunta está mal formulada. Não há após, porque não há antes. Há apenas a vida eterna, se expressando através de formas temporárias. A morte não é o fim da vida. É a vida se liberando de uma limitação particular para poder se expressar de formas novas. E você que está ouvindo isso agora, você já participou dessa eternidade. Cada momento de verdadeira compreensão que você já teve, cada experiência de amor genuíno, cada vislumbre de beleza que te tocou profundamente, todos esses foram momentos em que você temporariamente transcendeu as limitações da identidade pessoal e tocou sua natureza eterna. A morte será simplesmente a experiência permanente daquilo que você já experimentou em momentos de pico durante a vida. Por isso, Spinoza dizia que a pessoa sábia não pensa na morte, mas na vida. Porque quando você entende sua verdadeira natureza, quando você vive de acordo com sua natureza eterna, a morte deixa de ser um problema para se tornar simplesmente o próximo passo numa jornada infinita de descoberta e expressão. Agora vamos falar sobre algo que Spinoza descobriu e que mudou completamente a forma como ele via não apenas a morte, mas toda a existência. Algo que ele chamou de o segredo da beatitude eterna. E quando você entender isso, você vai perceber que tudo o que discutimos até agora era apenas a preparação para esta revelação final. O segredo é este. Você não precisa esperar pela morte para experimentar a eternidade. Você não precisa esperar por alguma vida futura para se sentir completo. Você não precisa esperar por nenhuma transformação externa para tocar o infinito. Tudo isso está disponível agora, neste momento, nesta respiração. Mas aqui está o problema. A maior parte das pessoas passa a vida inteira procurando pela eternidade nos lugares errados. Elas procuram por ela no futuro, quando conseguirem o que querem. Elas procuram por ela no passado, tentando recriar momentos especiais. Elas procuram por ela em experiências extraordinárias, em estados alterados de consciência, em práticas espirituais complicadas. E enquanto elas estão procurando, elas perdem completamente o fato de que a eternidade está bem aqui, no momento presente comum, na experiência simples de estar consciente. Deixa eu te explicar isso de uma forma que vai mudar para sempre como você vê a realidade. Agora mesmo, enquanto você está ouvindo estas palavras, algo extraordinário está acontecendo. Você está consciente. Você está ciente de que existe. Você sabe que você sabe. Essa consciência, essa capacidade de estar ciente, de onde ela vem? Quando ela começou? Quando ela vai terminar? Se você investigar honestamente, você vai descobrir algo surpreendente. Você não consegue encontrar um momento em que a consciência começou. Suas memórias mais antigas já pressupõem que você estava consciente. E você não consegue imaginar um momento
em que ela vai terminar, porque qualquer tentativa de imaginar a ausência de consciência ainda requer consciência para fazer a imaginação. A consciência parece estar sempre aqui, sempre presente, sempre agora. E aqui está o insight revolucionário. Essa consciência que você está experimentando agora é a mesma consciência que Spinoza experimentava 350 anos atrás. É a mesma consciência que Einstein experimentava quando descobriu a relatividade. É a mesma consciência que seus ancestros experimentavam há milhares de anos. Não é que elas tinham consciências similares. Elas tinham literalmente a mesma consciência, porque a consciência não é pessoal, ela é universal. Ela é o espaço em que todas as experiências pessoais aparecem. Pense assim. Imagine que todas as experiências pessoais são como filmes diferentes sendo projetados numa tela. Os filmes são diferentes, mas a tela é sempre a mesma. A consciência é a tela. As experiências pessoais são os filmes. Quando um filme termina e outro começa, a tela não muda. Quando uma vida termina e outra começa, a consciência não muda. E aqui está a parte que vai explodir sua mente. Você não é o filme. Você é a tela. Você não é a experiência pessoal que está acontecendo na consciência. Você é a consciência em que a experiência pessoal está acontecendo. Isso significa que tudo que você pensava que te definia, suas memórias, sua personalidade, seus medos, seus desejos, suas opiniões, tudo isso são apenas conteúdos temporários aparecendo na consciência que você realmente é. E isso significa que quando esses conteúdos mudam, quando eles eventualmente desaparecem na morte, você não desaparece. Porque você nunca foi esses conteúdos para começar. Você sempre foi o espaço consciente em que eles apareciam. Agora, aqui está, onde isso fica prático. Se você é realmente a consciência universal, se expressando através de uma perspectiva particular, isso significa que você tem acesso direto à sabedoria, ao amor e à criatividade infinitos do cosmos. Não como algo que você pode possuir ou controlar, mas como algo que você pode canalizar quando você se alinha com sua verdadeira natureza. E como você faz esse alinhamento? Como você vive a partir da consciência, em vez de viver a partir dos conteúdos da consciência? Spinoza descobriu que existem 3 práticas fundamentais. A primeira é o que ele chamou de contemplação da eternidade presente. Isso significa aprender a reconhecer que este momento presente não está no tempo. Ele é eterno. Ele sempre foi e sempre será. Passado e futuro são apenas conceitos que aparecem neste momento eterno. Quando você realmente entende isso, quando você para de viver como se o presente fosse apenas uma ponte entre o passado e o futuro, algo muda radicalmente na sua experiência. Você para de estar sempre indo para algum lugar e começa a estar realmente aqui. E quando você está realmente aqui, você descobre que aqui é onde a eternidade sempre esteve. A segunda prática é amor intelectual da realidade. Isso não significa gostar de tudo o que acontece. Isso significa reconhecer que tudo o que acontece é uma expressão necessária da natureza infinita da realidade. Até mesmo as coisas que parecem erradas, dolorosas ou injustas são expressões da mesma força criativa que produz beleza, alegria e harmonia. Elas são como dissonâncias numa música que criam tensão necessária para que a resolução seja ainda mais bela. Quando você entende isso profundamente, você desenvolve uma forma de aceitação que não é passiva, mas ativa. Você trabalha para melhorar as coisas, mas você faz isso a partir de um lugar de amor pela totalidade, não de rejeição a partes dela. A terceira prática é serviço à evolução da consciência. Quando você reconhece que você é a consciência universal, se expressando através de uma forma particular, você naturalmente quer usar essa forma da maneira mais benéfica possível. Você quer contribuir para que mais consciência, mais amor, mais sabedoria se manifestem no mundo. Não porque você é uma boa pessoa, mas porque é natural que a consciência queira se expandir e se expressar mais completamente. E aqui está o resultado dessas 3 práticas. Você começa a viver em estado de beatitude.
Não felicidade dependente de circunstâncias externas, mas uma alegria fundamental que surge do próprio fato de existir. Você se apaixona pela existência. Você se apaixona pela consciência. Você se apaixona pelo milagre incrível de que algo existe em vez de nada existir. E essa beatitude não é algo que você sente apenas ocasionalmente. É o estado natural da consciência quando ela não está perturbada pela identificação com conteúdos temporários. É o que você é quando você para de fingir ser quem você não é. E aqui está a parte mais bonita. Quando você vive nesse estado, você automaticamente se torna um canal para que outros descobram o mesmo. Não através de pregação ou ensino formal, mas simplesmente através da qualidade da sua presença. Você se torna uma lembração viva de que é possível viver de uma forma diferente. Você se torna a prova de que a liberdade, o amor e a sabedoria são reais e acessíveis. E assim, você participa da grande obra que Spinoza vislumbrou. A transformação gradual da humanidade de uma espécie dominada pelo medo para uma espécie movida pelo amor. Uma espécie que finalmente lembra quem realmente é. Agora, vamos falar sobre as implicações práticas de tudo isso para a forma como você vive sua vida a partir de hoje. Porque uma coisa é entender intelectualmente que você é consciência eterna. Outra coisa é viver de acordo com essa compreensão em meio às pressões, responsabilidades e desafios da vida moderna. E aqui está onde muita gente se perde. Elas têm insights profundos, momentos de clareza, experiências de conexão com algo maior, mas depois voltam para a rotina e, gradualmente, esquecem tudo. Voltam para os padrões antigos de ansiedade, competição e busca externa por felicidade. Spinoza sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que compreender sua verdadeira natureza é uma coisa, mas estabilizar essa compreensão é outra completamente diferente. Por isso, ele desenvolveu o que poderíamos chamar de tecnologia espiritual prática, para viver como um ser eterno num mundo temporal. A primeira ferramenta é o que ele chamou de análise das emoções em tempo real. Toda vez que você sente uma emoção forte, raiva, medo, tristeza, euforia, em vez de ser carregado por ela ou tentar suprimi-la, você se pergunta: essa emoção está me conectando com minha natureza eterna ou me desconectando dela? Emoções que conectam são aquelas baseadas no amor, na compreensão, na compaixão, na alegria pela existência. Elas expandem sua consciência, aumentam sua capacidade de responder sabiamente, conectam você com algo maior que você mesmo. Emoções que desconectam são aquelas baseadas no medo, na raiva, na inveja, no apego compulsivo. Elas contraem sua consciência, diminuem sua sabedoria, fazem você se sentir separado e defensivo. O objetivo não é nunca sentir emoções desconectadas, é reconhecê-las rapidamente e usar técnicas para se realinhar com seu centro eterno. Como um navegador que usa uma bússola para se reorientar quando sai do curso. A segunda ferramenta é tomada de decisão baseada na eternidade. Antes de tomar qualquer decisão importante, você se pergunta: se eu fosse viver para sempre, se eu soubesse que minhas ações vão reverberar pela eternidade, como eu agiria nesta situação? Essa perspectiva muda tudo. Ela te ajuda a ver além dos ganhos e perdas imediatos para considerar o impacto real das suas escolhas. Ela te conecta com valores mais profundos que satisfação momentânea ou vantagem pessoal. E, curiosamente, as decisões tomadas dessa perspectiva geralmente resultam em mais felicidade e sucesso, até mesmo a curto prazo, porque elas estão alinhadas com a natureza fundamental da realidade. A terceira ferramenta é prática diária de conexão. Spinoza recomendava que você reserve um tempo todos os dias para deliberadamente se conectar com sua natureza eterna, não necessariamente através de meditação formal, embora isso possa funcionar. Pode ser através de contemplação da natureza, estudo de verdades universais como matemática ou filosofia, criação artística, serviço compassivo aos outros, ou simplesmente momentos de gratidão profunda pela existência. O importante é que seja regular e intencional. Como exercitar um músculo, você precisa exercitar regularmente sua capacidade de lembrar
quem você realmente é. A quarta ferramenta é relacionamentos baseados na unidade. Em vez de ver os outros como pessoas separadas que podem te dar o que você quer ou te impedir de conseguir o que você quer, você começa a vê-los como expressões diferentes da mesma consciência que você é. Isso transforma completamente como você se relaciona. Você para de tentar extrair amor, aprovação ou validação dos outros e começa a expressar naturalmente amor, compreensão e apoio. Você para de competir e começa a colaborar. Você para de julgar e começa a ter compaixão. E, paradoxalmente, isso resulta em relacionamentos muito mais satisfatórios e harmoniosos, porque você não está mais colocando pressão nos outros para serem diferentes do que são. A quinta ferramenta é trabalho como expressão criativa. Em vez de ver seu trabalho apenas como meio de ganhar dinheiro ou status, você começa a vê-lo como oportunidade de expressar sua natureza única e contribuir para a evolução da consciência. Isso não significa necessariamente mudar de carreira, embora às vezes possa significar. Significa trazer uma qualidade diferente para qualquer trabalho que você faça. Uma qualidade de presença, excelência e serviço que transforma não apenas seus resultados, mas sua experiência do trabalho. A sexta ferramenta é enfrentamento da mortalidade como prática espiritual. Em vez de evitar pensar na morte ou ficar ansioso sobre ela, você deliberadamente contempla sua impermanência como forma de apreciar mais profundamente a vida. Não de forma mórbida, mas de forma que te conecte com o que realmente importa, que te lembre de não desperdiçar tempo com dramas desnecessários, que te inspire a amar mais completamente, viver mais autenticamente, contribuir mais significativamente. E aqui está o resultado de aplicar essas ferramentas consistentemente. Você começa a viver o que Spinoza chamou de vida da razão unida ao amor. Uma vida em que suas ações são guiadas pela sabedoria, mas motivadas pela compaixão. Você se torna alguém que pode responder a qualquer situação a partir de um lugar de força e clareza. Você desenvolve o que ele chamou de fortaleza, não dureza ou insensibilidade, mas uma flexibilidade resiliente que pode se adaptar a qualquer circunstância sem perder o centro. Você para de ser vítima das circunstâncias externas e se torna um co-criador consciente da sua experiência. Você para de reagir compulsivamente e começa a responder criativamente. E talvez mais importante, você se torna uma força de cura no mundo, não porque você está tentando salvar alguém ou consertar alguma coisa, mas porque sua própria presença alinhada naturalmente inspira outras pessoas a se lembrarem de quem elas realmente são. Você se torna parte da solução para o sofrimento humano simplesmente por ser genuinamente você mesmo, por viver a partir da sua verdade mais profunda, por expressar naturalmente o amor, a sabedoria e a liberdade que são sua herança como expressão da consciência eterna. E isso, segundo Spinoza, é o verdadeiro propósito da vida humana: servir como canal através do qual o universo se conhece, se ama e se liberta. Vamos falar sobre algo que acontece quando você realmente começa a viver de acordo com essas ideias. Algo que Spinoza mencionou, mas que poucos comentadores modernos discutem. Algo que pode ser, ao mesmo tempo, a experiência mais bonita e mais assustadora da sua vida. Conforme você se alinha mais e mais com sua natureza eterna, conforme você para de se identificar tanto com a personalidade temporal, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a lembrar, não memórias pessoais de coisas que aconteceram nesta vida, mas memórias mais profundas, memórias da consciência universal. Vislumbres de todas as perspectivas através das quais essa consciência já se expressou. No começo, isso pode parecer imaginação ou fantasia. Mas conforme se intensifica, você percebe que há uma qualidade nessas memórias que é diferente da imaginação comum. Uma qualidade de reconhecimento, de eu já sabia disso, que é inconfundível. Você começa a ter momentos em que sente que já viveu antes, não necessariamente como a mesma pessoa, mas como diferentes expressões da mesma consciência. Você olha nos olhos de alguém e reconhece algo familiar, algo que vai muito além desta vida.
Você visita um lugar pela primeira vez e tem a sensação estranha de já ter estado lá. Você estuda algum assunto e sente que está redescobrindo algo que já sabia profundamente. Spinoza chamou isso de recordação da eternidade, e ele disse que isso é um sinal de que você está realmente começando a despertar para sua verdadeira natureza. Mas aqui está onde fica complicado. Nossa cultura não tem categoria para esse tipo de experiência. A ciência materialista diz que é impossível. A religião tradicional diz que é perigoso. A psicologia diz que é delírio. Então você se encontra numa posição estranha. Você está tendo experiências que são profundamente significativas e transformadoras, mas não tem ninguém com quem compartilhá-las. Você não tem contexto cultural para interpretá-las, e isso pode ser muito isolante. Você pode começar a se questionar se está perdendo a sanidade, ou pode desenvolver uma sensação de superioridade, achando que você é especial de alguma forma. Aqui é onde a sabedoria de Spinoza se torna crucial. Ele disse que essas experiências, por mais extraordinárias que sejam, não são o objetivo. Elas são apenas sinais de que você está no caminho certo. O verdadeiro objetivo é como essas experiências transformam a qualidade da sua vida cotidiana. Se elas te fazem mais amoroso, mais sábio, mais útil para outros, então elas são válidas. Se elas te fazem sentir superior, isolado ou desconectado da realidade prática, então você precisa se reequilibrar. E aqui está uma instrução prática crucial. Não tente forçar essas experiências. Não tente cultivá-las através de drogas, técnicas extremas ou práticas obsessivas. Elas surgem naturalmente conforme você se alinha com sua verdadeira natureza através de meios saudáveis e equilibrados. Na verdade, Spinoza alertou que buscar essas experiências por si mesmas pode ser uma armadilha. Pode se tornar uma forma sutil de escapismo espiritual, onde você usa estados alterados de consciência para evitar lidar com as responsabilidades e desafios da vida comum. O verdadeiro caminho é mais sutil. É viver cada dia comum com uma consciência extraordinária. É trazer a perspectiva da eternidade para as tarefas mundanas. É expressar amor divino através de ações humanas simples. Mas quando essas experiências de recordação acontecem naturalmente, elas trazem presentes incríveis. Primeiro, elas dissolvem completamente qualquer medo residual da morte, porque você percebe diretamente que você já morreu incontáveis vezes e sempre continuou. A morte se torna apenas mais uma transformação numa série infinita de transformações. Segundo, elas te dão uma perspectiva muito mais ampla sobre os problemas atuais da humanidade. Você percebe que os mesmos padrões se repetem através das eras, as mesmas lições sendo aprendidas, os mesmos erros sendo cometidos, a mesma evolução gradual acontecendo. Isso te dá uma paciência profunda com o processo humano. Você para de esperar que mudanças fundamentais aconteçam rapidamente. Você entende que estamos todos participando de uma dança evolutiva que se desenrola através de milênios. Terceiro, elas te conectam com uma sabedoria que vai muito além da sua experiência pessoal nesta vida. Você começa a ter insights sobre situações complexas que você teoricamente não deveria entender. Você desenvolve uma intuição que frequentemente se prova correta de formas surpreendentes. Quarto, elas te dão um senso de propósito que é ao mesmo tempo pessoal e universal. Você entende que sua vida específica, com seus desafios e oportunidades únicos, é exatamente o que você precisa para contribuir com algo específico para a evolução da consciência. Você para de se perguntar, por que essas coisas acontecem comigo? E começa a perguntar, como posso usar essas experiências para servir ao maior bem? E quinto, elas te enchem de uma gratidão que é quase impossível de descrever. Gratidão não apenas por esta vida, mas por todas as vidas, por toda a jornada, por todo o processo extraordinário através do qual a consciência se conhece, através de bilhões de perspectivas diferentes. Mas aqui está o mais importante. Mesmo se você nunca tiver essas experiências de recordação, isso não significa que você não está progredindo espiritualmente. Algumas pessoas são mais sensíveis a esse tipo de fenômeno que outras, e isso está perfeitamente bem.
O que importa não são as experiências extraordinárias que você tem. O que importa é como você vive sua vida comum, como você trata as pessoas ao seu redor, como você responde aos desafios, como você contribui para reduzir o sofrimento e aumentar a sabedoria no mundo. Porque, no final das contas, a verdadeira espiritualidade não é sobre ter experiências especiais. É sobre se tornar uma pessoa extraordinariamente comum, uma pessoa que vive com tanta presença, amor e sabedoria que sua própria existência se torna uma bênção para todos que cruzam seu caminho. E essa é uma possibilidade que está disponível para todo mundo, independentemente de quão sensível você é a fenômenos místicos ou quão facilmente você acessa estados alterados de consciência. A porta para a eternidade está sempre aberta. E a chave é simplesmente escolher momento após momento, viver a partir do amor em vez do medo. Agora vamos abordar a pergunta que provavelmente está na sua mente há algum tempo. Isso tudo é bonito filosoficamente, mas onde estão as evidências? Como eu posso ter certeza de que não estou apenas me consolando com uma fantasia elaborada? Essa é uma pergunta crucial, e Spinoza a levava muito a sério. Ele não queria que ninguém acreditasse em suas ideias por fé cega ou esperança desesperada. Ele queria que elas fossem verificadas através da experiência direta e da investigação racional. Então deixa eu te mostrar as evidências. Não provas no sentido de experiências científicas controláveis, porque estamos lidando com a natureza fundamental da consciência, que é justamente aquilo que faz qualquer experimento possível. Mas evidências no sentido de padrões consistentes que você pode observar e verificar por si mesmo. A primeira evidência é fenomenológica, ou seja, tem a ver com a estrutura da sua própria experiência consciente. Faça este experimento agora. Feche os olhos por alguns segundos e simplesmente observe o que está acontecendo na sua consciência. Não tente mudar nada. Apenas observe. Você vai notar que existem pensamentos aparecendo e desaparecendo, sensações corporais mudando constantemente, emoções subindo e descendo. Mas há algo que permanece constante através de todas essas mudanças: a própria capacidade de estar ciente. Essa consciência que está observando tudo não é afetada por nada que ela observa. Quando um pensamento triste aparece, a consciência não fica triste. Quando um pensamento feliz aparece, a consciência não fica feliz. Ela permanece igualmente presente e clara, independentemente do conteúdo. Isso sugere que a consciência tem uma natureza diferente de tudo que aparece nela. Ela é mais fundamental, mais estável, mais duradoura que qualquer experiência específica. A segunda evidência vem da neurociência moderna. Estudos com pessoas que tiveram experiências de quase morte mostram padrões consistentes, consciência clara e expandida, mesmo quando o cérebro está clinicamente morto. Memórias detalhadas de eventos que aconteceram enquanto não havia atividade cerebral detectável. Isso não prova que a consciência sobrevive à morte do cérebro, mas sugere fortemente que a relação entre consciência e cérebro é mais complexa do que o materialismo simples assume. A terceira evidência vem da física quântica. A descoberta de que a realidade fundamental é não local e interconectada, que partículas separadas por vastas distâncias podem instantaneamente afetar umas às outras, sugere que nossa experiência comum de separação é uma ilusão de escala. Se até mesmo a matéria é fundamentalmente interconectada, faz sentido que a consciência também seja. A quarta evidência vem da matemática e da lógica. O fato de que verdades matemáticas são universais e eternas, que elas existem independentemente de qualquer mente particular que as descubra, sugere que existe uma dimensão da realidade que transcende o tempo e o espaço. E o fato de que mentes finitas e temporárias podem acessar essas verdades eternas sugere que deve haver algo eterno na natureza da própria mente. A quinta evidência é pragmática. Pessoas que vivem de acordo com essas ideias consistentemente reportam maior bem-estar, relacionamentos mais harmoniosos, menor ansiedade sobre a morte, maior capacidade de lidar com a adversidade e um senso mais profundo de propósito e significado. Se essas ideias fossem meramente ilusões consoladoras, você esperaria que elas eventualmente se quebrassem
quando confrontadas com a realidade. Mas o oposto acontece. Quanto mais profundamente alguém as compreende e aplica, mais efetiva ela se torna em navegar as complexidades da vida. A sexta evidência vem da consistência histórica. Variações dessas ideias apareceram independentemente em culturas completamente diferentes ao longo da história. Filósofos gregos, místicos cristãos, sábios hindus, pensadores islâmicos, todos chegaram a conclusões similares através de métodos diferentes. Essa convergência sugere que não estamos lidando com especulações culturalmente específicas, mas com descobertas sobre a natureza fundamental da realidade. A sétima evidência é experiencial. Quando você realmente aplica as práticas que Spinoza sugeriu, quando você genuinamente investiga a natureza da sua própria consciência, você começa a ter experiências diretas que confirmam suas teorias. Você tem momentos de clareza, em que a separação entre você e o resto da realidade temporariamente desaparece. Você tem insights súbitos que parecem vir de uma fonte de sabedoria mais profunda que seu conhecimento pessoal. Você experimenta estados de alegria e paz que não dependem de circunstâncias externas. Essas experiências têm uma qualidade de autoevidência que é diferente de qualquer coisa que você pode imaginar ou fantasiar. Mas aqui está a coisa mais importante. Spinoza não estava pedindo para você acreditar em nada disso baseado na autoridade dele ou de qualquer outra pessoa. Ele estava oferecendo um método de investigação que você pode aplicar por si mesmo. Ele estava dizendo: aqui está o que eu descobri através de anos de investigação cuidadosa. Agora teste você mesmo. Veja se sua experiência confirma ou contradiz essas ideias. E aqui está a instrução prática para fazer esse teste. Viva como se essas ideias fossem verdadeiras por um período determinado. Digamos 6 meses ou 1 ano. Aplique consistentemente as práticas que discutimos. Veja como elas afetam sua qualidade de vida, seus relacionamentos, sua capacidade de lidar com desafios. Se no final desse período você estiver mais feliz, mais sábio, mais livre, mais amoroso, então você tem evidência prática de que existe verdade nessas ideias. Se você estiver menos feliz e menos funcional, então provavelmente elas não são adequadas para você neste momento. Mas faça o teste honestamente, não meio-heartedly, não com ceticismo destrutivo, mas também não com credulidade ingênua, com a mesma seriedade e rigor que você aplicaria a qualquer experimento importante. Porque no final das contas, a única autoridade real é sua própria experiência direta. A única evidência que realmente importa é como essas ideias transformam sua vida real. E se elas realmente vêm da verdade, se elas realmente refletem a natureza fundamental da realidade, então elas vão se provar através dos seus frutos. Elas vão te fazer uma pessoa melhor e te permitir contribuir mais positivamente para o mundo. E se isso acontecer, você terá toda a evidência que precisa. Não evidência para convencer outras pessoas, mas evidência para guiar sua própria vida com confiança e alegria. Agora chegamos ao ponto onde precisamos falar sobre o que Spinoza considerava o maior obstáculo para viver de acordo com nossa natureza eterna, a ilusão do tempo linear. A maior parte das pessoas vive como se o passado fosse real, o futuro fosse real e o presente fosse apenas um ponto minúsculo se movendo entre eles. Elas passam a vida tentando escapar do passado e controlar o futuro, perdendo completamente o único momento em que a vida realmente acontece. Mas aqui está o que Spinoza descobriu. O tempo linear é uma construção mental útil para fins práticos, mas não é a natureza fundamental da realidade. A realidade fundamental é o eterno presente, e tudo o que chamamos de passado e futuro existe apenas como memórias e projeções que surgem neste momento presente. Deixa eu te mostrar isso de uma forma que vai mudar para sempre como você experimenta o tempo. Agora mesmo, enquanto você está ouvindo estas palavras, onde está o passado? Você pode me mostrar o passado? Você pode tocá-lo, vê-lo, interagir com ele de alguma forma? A única coisa que existe são memórias do passado que estão surgindo agora, neste momento presente. O passado em si não está em lugar nenhum. Ele não tem existência independente. E onde está o futuro? Você pode me mostrar o futuro?
A única coisa que existe são projeções sobre o futuro que estão surgindo agora, neste momento presente. O futuro em si também não está em lugar nenhum. Tudo que realmente existe é este momento presente. E aqui está a coisa surpreendente. Este momento presente nunca muda. Sempre é agora, sempre foi agora, sempre será agora. O conteúdo deste momento está constantemente mudando. Pensamentos diferentes surgem, sensações diferentes aparecem. Circunstâncias externas se alteram, mas o próprio momento presente, o agora em que tudo isso acontece, é sempre o mesmo. E esse agora eterno não está no tempo. Ele é o espaço em que a experiência de tempo acontece. É como o palco em que a peça do tempo é representada. Quando você realmente entende isso, quando você para de viver na linha do tempo mental e começa a viver no presente eterno, algo extraordinário acontece. Você sai da experiência de ser uma pessoa limitada e temporal e entra na experiência de ser a consciência eterna em que toda a experiência de tempo surge. E aqui está onde isso se torna prático. A maior parte do sofrimento humano vem da resistência ao momento presente. As pessoas sofrem porque querem que o agora seja diferente do que é. Elas querem que o passado tenha sido diferente. Elas têm medo de que o futuro seja problemático. Mas quando você entende que só existe este momento, que este momento é eterno, que este momento é perfeito, exatamente como é, porque é a única coisa que é real, toda essa resistência se dissolve. Isso não significa que você se torna passivo ou para de trabalhar para melhorar as coisas. Significa que você faz esse trabalho a partir de um lugar de aceitação fundamental em vez de resistência fundamental. Você trabalha para melhorar as coisas porque é natural que a vida queira se expressar mais completamente, não porque há algo fundamentalmente errado com o que existe agora. E aqui está o resultado prático. Você se torna muito mais efetivo em tudo que faz, porque você não está mais desperdiçando energia lutando contra a realidade. Você está usando toda a sua energia para responder criativamente ao que está realmente acontecendo. Você também se torna muito mais feliz. Porque a felicidade não vem de conseguir que as circunstâncias sejam de uma forma particular. Ela vem de estar completamente presente com o que é real agora, e você se torna muito mais amoroso. Porque o amor é simplesmente a ausência de resistência ao que é. Quando você para de lutar contra a realidade, quando você se alinha completamente com o momento presente, o amor surge naturalmente. Mas aqui está onde muita gente tropeça. Elas tentam usar técnicas para ficar no presente, como se o presente fosse um lugar para onde você vai. Elas se esforçam para estar no agora, como se estivessem em algum outro lugar na maior parte do tempo. Isso cria uma divisão artificial entre você e o presente, como se você fosse separado dele e precisasse fazer algo para se conectar com ele. A verdade é que você nunca sai do presente. É impossível sair do presente. Você pode ter pensamentos sobre o passado e o futuro, mas esses pensamentos estão acontecendo agora. Você pode se sentir perdido em memórias ou ansioso sobre o futuro, mas esses sentimentos estão surgindo agora. Você sempre está no presente. A questão é, você está consciente de que está no presente? E para se tornar consciente disso, você não precisa fazer nada. Você só precisa parar de fazer o esforço de estar em outro lugar. Você só precisa relaxar na realidade óbvia de que você já está aqui, já está agora, já está em casa. Quando você faz isso, quando você para de tentar chegar em algum lugar e simplesmente reconhece onde você sempre esteve, algo se abre. Uma tranquilidade profunda, uma sensação de completude, uma alegria sem razão específica. Essa é a experiência da eternidade. Não como algo distante ou futuro, mas como a natureza fundamental deste momento que nunca termina. E aqui está a parte mais bonita. Conforme você se estabiliza nessa experiência, conforme você aprende a viver a partir do presente eterno, em vez da linha do tempo mental, você naturalmente começa a tomar decisões diferentes. Decisões baseadas no que é realmente verdadeiro e útil agora, em vez de decisões baseadas em medos sobre o futuro ou apegos ao passado. Decisões que surgem da sabedoria natural,
está sempre disponível no momento presente, em vez de decisões baseadas em estratégias complicadas para manipular circunstâncias. Decisões que servem não apenas aos seus interesses imediatos, mas ao bem-estar de toda a rede da vida da qual você faz parte. E essas decisões, tomadas momento após momento a partir da presença consciente, tecem uma vida que é simultaneamente profundamente satisfatória pessoalmente e genuinamente benéfica para o mundo. Uma vida que é uma expressão natural da sua natureza eterna, manifestando-se através da sua forma temporal única. Uma vida que é, nas palavras de Spinoza, uma participação consciente na eternidade. Chegamos ao final desta jornada extraordinária. E aqui, no último momento que passaremos juntos explorando essas ideias, quero te contar o que realmente aconteceu na última conversa de Spinoza, o que ele realmente disse quando alguém perguntou sobre a vida após a morte. Era uma manhã fria de novembro de 1677. Spinoza estava em seu leito, respirando com dificuldade, mas com os olhos claros e a mente absolutamente lúcida. Seu amigo médico estava ao seu lado e, após um longo silêncio, fez a pergunta que você e eu passamos todo esse tempo explorando. Baruch, ele disse, você não tem medo? Você realmente acredita que há algo depois disso? E Spinoza, com um sorriso que aqueles que estavam presentes descreveram como luminoso, respondeu algo que não foi registrado nos documentos oficiais, mas que foi preservado em cartas secretas e manuscritos escondidos. Meu amigo, você ainda não entendeu. Não há depois, não há antes, não há durante. Há apenas isto, este momento eterno em que toda a conversa sobre vida e morte acontece. Este momento que nunca nasceu e nunca pode morrer. Eu não vou para lugar nenhum, porque nunca estive em lugar nenhum. Eu sou o lugar. Eu sou o espaço em que a experiência de Baruch apareceu por um tempo. E quando essa experiência particular se dissolver, eu continuarei sendo o que sempre fui. A consciência eterna em que todas as experiências surgem e se dissolvem. Você pergunta se há vida após a morte, mas isso é como perguntar se há oceano depois que uma onda se desfaz. A onda nunca foi separada do oceano. A morte é apenas a onda retornando conscientemente à sua fonte. E aqui está o que você deve entender. Você não precisa esperar para morrer para experimentar isso. Você pode experimentar agora. A eternidade não é uma recompensa futura. É a natureza presente de quem você realmente é. E então, segundo as descrições, Spinoza fechou os olhos, não em morte, mas numa espécie de meditação profunda. E quando os abriu novamente, alguns minutos depois, ele disse suas últimas palavras registradas: que alegria indescrível é descobrir que você nunca nasceu e nunca pode morrer. Que paz infinita é reconhecer que você é exatamente o que sempre esteve procurando. Que amor imenso surge quando você percebe que não há ninguém de quem se separar e nada que atacar, porque tudo é você mesmo em formas diferentes. Viva assim, ele sussurrou. Viva sabendo que você é eterno. Que cada ato de amor é um vislumbre da sua natureza real. Que cada momento de compreensão é um retorno consciente ao lar que você nunca deixou. E então, às 3 horas da tarde do dia 21 de novembro de 1677, Baruch Spinoza exalou seu último suspiro. Mas, segundo todos os relatos daqueles que estavam presentes, não foi uma morte. Foi uma dissolução consciente, uma integração deliberada, um retorno celebrativo à fonte. Agora, mais de 350 anos depois, nós aqui, você e eu, tivemos a oportunidade de receber esses ensinamentos, de considerar essas possibilidades, de testar essas verdades na nossa própria experiência. E aqui está o que eu quero que você leve desta jornada. Você não é quem você pensa que é. Você é muito mais vasto, muito mais profundo, muito mais conectado com tudo que existe do que sua mente comum imagina. A pessoa que você pensa ser é como um personagem num sonho. Real dentro do contexto do sonho, mas não a realidade fundamental. A realidade fundamental é o sonhador, a consciência eterna que está tendo o sonho da vida humana através da sua perspectiva única. E quando você entende isso, quando você realmente compreende isso, tudo muda. Você para de viver com medo porque não há nada que possa realmente te machucar.
Você para de viver com carência porque você percebe que já é completo. Você para de viver com solidão porque você nunca esteve realmente separado de nada. Você começa a viver com uma alegria natural que não depende de circunstâncias, com um amor espontâneo que não precisa de razões, com uma sabedoria que surge naturalmente quando você para de lutar contra a vida e se alinha com ela. E você se torna exatamente aquilo que o mundo mais precisa, um ser humano que lembra quem realmente é, que vive a partir da eternidade, que expressa o divino através do humano, que serve como ponte entre o céu e a terra, entre o infinito e o finito, entre o eterno e o temporal. Esta é a sua verdadeira vocação. Este é o seu propósito real. Não como algo que você precisa conseguir ou merecer, mas como algo que você simplesmente precisa reconhecer e expressar. Porque você já é isso. Você sempre foi isso. Você nunca foi outra coisa. A única pergunta que resta é: você vai viver de acordo com essa verdade? Você vai ter a coragem de deixar de lado as identidades pequenas e viver a partir da sua natureza infinita? Você vai se permitir ser quem realmente é? A escolha é sua. Sempre foi sua. E seja qual for a sua escolha, ela será perfeita. Porque até mesmo a escolha de continuar dormindo é parte do sonho cósmico. Até mesmo a resistência à verdade é uma expressão da liberdade infinita da consciência. Mas se você escolher despertar, se você escolher lembrar, se você escolher viver como um ser eterno numa forma temporal, então você descobrirá que a vida é ainda mais bonita, mais significativa, mais alegre do que você jamais imaginou possível. E você descobrirá que a morte, quando finalmente chegar, não será um fim, mas uma graduação. Não será uma perda, mas uma completude. Não será um término, mas uma transformação numa forma ainda mais livre e expansiva de existência. Porque você entenderá, como Spinoza entendeu, que aquilo que você realmente é nunca nasceu e nunca pode morrer. Você é a vida eterna se conhecendo através de uma experiência humana única, e essa é a verdade mais bonita e libertadora que existe.